Bom dia! Fala, galera do nono ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo jóia. Vamos para mais uma aula de matemática, continuando o módulo 26 sobre polígonos regulares, página 384, questão número 9. Considere o hexágono regular ABCDEF e o quadrado AGDH, inscritos na circunferência de centro-O, cujo raio mede 6 centímetros. Vamos anotar aqui. O raio é igual a 6 centímetros. Letra A. Calcule a medida do lado de cada polígono. Então, nós temos que encontrar o lado do hexágono e o lado do quadrado. O lado do hexágono é igual ao raio. O lado do hexágono é igual a 6 centímetros. Agora, nós temos que encontrar o lado do quadrado. A fórmula do lado do quadrado é raio vezes a raiz de 2. Então, o lado do quadrado é o raio, que é 6, vezes a raiz de 2. Então, nós conseguimos encontrar o lado do hexágono e o lado do quadrado. Agora, vamos para a letra B. Quanto mede o segmento PQ? Se vocês analisarem bem, PQ é o apótema do hexágono, certo? Então, o segmento PQ, ele tem a mesma medida que o segmento que vai do centro O até o lado do hexágono. Então, o PQ é apótema. Vamos anotar aqui, ó. PQ é o apótema do hexágono. Anotem na apostila de vocês. Então, o segmento PQ, ele tem a mesma medida do apótema, ok? Então, nós temos que utilizar a fórmula do apótema do hexágono. O apótema do hexágono é raio vezes a raiz de 3 dividido por 2. Substituindo o valor do raio, nós vamos encontrar o apótema do hexágono. O apótema do hexágono, o raio, que é 6, vezes a raiz de 3 dividido por 2. O que nós podemos fazer agora? Podemos dividir o 6 por 2. Então, o apótema do hexágono, 6 dividido por 2, 3, raiz de 3 centímetros. Então, o segmento PQ tem a mesma medida do apótema, 3 raiz de 3 centímetros. Agora, letra C. Encontre a medida do ângulo GAO. O ângulo GAO. Analisem comigo. O ângulo GAH é o ângulo do quadrado, certo? E o ângulo do quadrado, ele tem 90 graus. O ângulo GAO é a metade de 90 graus, ou seja, 90 graus dividido por 2. Então, ele mede 45 graus. Então, nós podemos anotar que são 90 graus dividido por duas partes iguais, 45 graus. Agora, a letra D. Determine a distância entre os pontos A e P. Eu quero a distância entre o ponto A e o ponto P. Prestem bastante atenção. A distância AP nós não temos. Nós temos que o segmento PQ,
é apótema, é 3 raiz de 3. O segmento AQ também é apótema, também é 3 raiz de 3. Aplicando o teorema de Pitágoras nesse triângulo, nós conseguimos determinar a medida do segmento AP. Vamos lá? Então, nós temos, aplicando o teorema de Pitágoras, na letra D. Nós temos o segmento que é a hipotenusa, que é o AP ao quadrado, igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Quais são os catetos? Um cateto é AQ ao quadrado, mais o outro cateto que é PQ ao quadrado. Nós queremos a distância de A a P. Então fica AP ao quadrado. Qual é a medida de AQ? AQ e PQ têm a mesma medida, são apótemas. E a medida do apótema é 3 raiz de 3 ao quadrado, mais 3 raiz de 3 ao quadrado. Então, AP ao quadrado é igual 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Raiz de 3 ao quadrado fica a raiz de 3 vezes raiz de 3, ou raiz de 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. E a raiz de 3 também fica ao quadrado. Então, AP ao quadrado é igual a 9. O 3 ao quadrado sai da raiz. Aqui também fica 9 vezes o 3 ao quadrado sai da raiz, fica 3. O que nós temos que fazer agora? Resolver as multiplicações. AP é igual 9 vezes 3, 27, mais 9 vezes 3, 27. AP ao quadrado é igual a 27 mais 27, 54. Então, AP é igual a raiz quadrada de 54. Fatorando 54. Dividido por 2, 27. Dividido por 3, 9. Dividido por 3, 3. Dividido por 3, 1. Então, AP é igual. O 2 fica 2 vezes 3 ao quadrado. 2 vezes 3 ao quadrado vezes 3. Quem sai da raiz quadrada? Só quem está ao quadrado. Então, o 3 sai da raiz. Então, o segmento AP é igual a 3 raiz. O 2 multiplica o 3. Dentro da raiz fica 6. 3 raiz de 6 centímetros. Essa é a distância do A ao P. Agora, na letra E. Calcule a distância entre os pontos P e G. Nós queremos a distância entre o ponto P e o ponto G, certo? Essa distância é maior, menor ou igual a 1 centímetro? O segmento PG, nós temos a distância do A ao G. A distância do A ao G é o lado do quadrado. Do lado do quadrado, nós vamos tirar o AP, que nós acabamos de calcular. Com isso, nós vamos conseguir responder se essa distância é maior, menor ou igual a 1 centímetro. Continuando. Então, o PG é igual ao segmento AG menos AP. AP ou PA. Então, o segmento PG é igual. O AG é o lado do quadrado, que mede 6 raiz de 2 centímetros, menos o AP, que nós acabamos de calcular, que são 3
raiz de 6 centímetros. Como a raiz de 2 e a raiz de 6 não são exatas, vamos utilizar valores aproximados. A raiz de 2 é aproximadamente 1,4. A raiz de 6 é aproximadamente 2,4. Então, o segmento PG é igual a 6 vezes a raiz de 2, que nós vamos substituir por 1,4, menos 3 vezes a raiz de 6, que nós vamos substituir por 2,4. Agora, nós temos que resolver primeiro as multiplicações. Então, o segmento PG é igual a 1,4 vezes 6, que dá 8,4. 3 vezes 2,4, 7,2. Então, o segmento PG é igual a 8,4 menos 7,2, que dá 1,2 centímetros aproximadamente, pois nós utilizamos as raízes aproximadas. Resposta maior que 1 centímetro. E assim nós terminamos a questão número 9. Questão número 10. A circunferência de centro C está inscrita no triângulo equilátero PQR, cujos lados medem 12 raiz de 3 centímetros. Completem na figura. Cada lado mede 12 raiz de 3 centímetros. O lado PR, o lado PQ, o lado QR, os três lados, cada um deles mede 12 raiz de 3 centímetros. Esse ponto aqui embaixo, que forma um ângulo de 90 graus, é o ponto médio. Ele divide o segmento QR em duas partes iguais. Então, vocês podem acrescentar aqui, próximo do ângulo reto, o M maiúsculo. Então, o segmento QM é igual ao MR e cada um deles mede 6 raiz de 3. Por quê? 12 raiz de 3 dividido por 2, pois são duas partes iguais, 6 raiz de 3 cada uma. Agora, letra A. Calcule a medida da altura do triângulo. Nós vamos analisar a metade do triângulo. Nós não temos a altura, nós temos a hipotenusa, que são 12 raiz de 3 centímetros, e nós temos um cateto, que é 6 raiz de 3 centímetros. Então, nós podemos descobrir a medida da altura aplicando o teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. Questão número 10, letra A. Primeiro, quem é a hipotenusa? A hipotenusa é PR. Então, PR ao quadrado igual cateto ao quadrado. Quem é o cateto ao quadrado? PM ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, que é MR ao quadrado. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Substituindo os valores. PR é lado do triângulo. 12 raiz de 3 ao quadrado. O segmento PM é a altura, tá? Eu vou colocar H aqui de altura. Altura ao quadrado. MR é a metade do lado. A metade de 12 raiz de 3. 6 raiz de 3 ao quadrado. 12 ao quadrado, 144 vezes a raiz de 3 ao quadrado, igual a H ao quadrado mais 6 ao quadrado, 36, vezes a raiz de 3 ao quadrado. O quadrado sai da raiz quadrada. Fica 144 vezes 3, que é igual a H ao quadrado mais 36 vezes 3.
O que nós temos que resolver agora? As multiplicações. 144 vezes 3, 432, é igual a h ao quadrado mais 36 vezes 3, que dá 108. Então, nós podemos reescrever a equação. H ao quadrado mais 108 igual a 432. Resolvendo essa equação, nós vamos colocar número junto com número. H ao quadrado é igual a 432 menos 108. H ao quadrado é igual a 432 menos 108 dá 324. Então, o H é a raiz quadrada de 324. E a raiz quadrada de 324 é igual a 18 centímetros. Certinho? Agora, letra B. Determine a área do triângulo. Para nós encontrarmos a área do triângulo, nós vamos pegar a base, que é a medida do lado, vezes a altura e dividir por 2. Continuando, a área é igual base vezes altura dividido por 2. Nós já temos a base, que é 12 raiz de 3, vezes a altura, que nós acabamos de encontrar, que é 18, dividido por 2. Nós vamos multiplicar o 12 por 18. 12 vezes 18, 216. Raiz de 3 dividido por 2. O que nós podemos fazer agora? Dividir o 216 por 2. 216 dividido por 2 fica 108 raiz de 3 centímetros quadrados. Por que centímetros quadrados? Porque nós estamos calculando a área. Agora, a letra C. Qual é a área sombreada? Interna ao triângulo e externa à circunferência. Nós temos que encontrar a área da circunferência e subtrair da área do triângulo. Analisem comigo. Nós temos a altura do triângulo. Para formar a altura do triângulo, o raio, ele aparece quantas vezes? 1, 2, 3. Então, quando você tem uma circunferência inscrita em um triângulo, sempre a altura é igual a 3 vezes o raio. A altura do triângulo é igual a 3 vezes o raio dessa circunferência. Nós achamos a altura. A altura é 18. 18 é 3 vezes o raio. Então, 3 vezes o raio é igual a 18. O raio, então, é 18 dividido por 3. O raio é igual a 6 centímetros. Conseguimos encontrar a medida do raio da circunferência inscrita ao triângulo. Agora, vamos encontrar a área desse círculo. A área do círculo é π vezes raio ao quadrado. A área do círculo, π vezes o raio, que é 6 ao quadrado. 6 vezes 6, 36. A área do círculo, 36 π centímetros quadrados. Só que nós queremos a área sombreada. A área sombreada é a área do triângulo menos a área do círculo. A área sombreada, a área do triângulo, 108 raiz de 3, menos a área do círculo, 36 π. Vocês podem colocar um fator comum em evidência, pensando da seguinte maneira: o que o 108 e o 36 possuem em comum? Eles são divisíveis, eles dão divisão exata por 30
e 6. Então, 36 é o fator comum. 108, raiz de 3 dividido por 36, fica 3 raiz de 3. 36π dividido por 36π. Então, a área sombreada, 36 vezes 3 raiz de 3 menos π centímetros quadrados. Os exercícios 11, 12 e 13 são cancelados. Agora, da página 385, das questões do rumo ao ensino médio, nós faremos apenas a questão 3. Nós já fizemos uma lista com muitos exercícios sobre esse assunto. Então, para encerrar, nós faremos do rumo ao ensino médio, da página 385, a questão número 3. Então, a 1 e a 2 são canceladas, a 4 e a 5 também, pois nós já fizemos exercícios na folha complementar. Combinado? Questão número 3, da página 385. A área em metros quadrados de um hexágono regular inscrito em uma circunferência com raio que mede raiz de 2 metros é... Primeiro vamos anotar a medida do raio. O raio é igual a raiz de 2 metros. Essa é a medida do raio. Alternativa A, 3 raiz de 3. Alternativa B, 3 raiz de 2. Alternativa C, 3 raiz de 3 sobre 2. Alternativa D, 3 raiz de 2 sobre 2. Primeiro passo para encontrar a medida da área, nós temos que encontrar a medida da base e da altura. Por quê? Porque base e altura? Porque nós sabemos que em um hexágono, um hexágono é formado por 6 triângulos equiláteros. Se nós encontrarmos a medida da base e da altura de cada um desses triângulos, encontrarmos a área de um triângulo e multiplicar por 6, nós encontramos a área do hexágono. Então vamos lá. O lado do hexágono é igual ao raio. O lado do hexágono é igual a raiz de 2 metros. Encontramos o lado do hexágono. Agora, nós temos que encontrar a medida do apótema do hexágono. O apótema do hexágono, ele vai ser o quê? A altura do triângulo. Então, a fórmula do apótema do hexágono. O apótema é raio vezes a raiz de 3 dividido por 2. Essa é a fórmula do apótema do hexágono. Então, o apótema do hexágono é o raio, que mede raiz de 2, vezes a raiz de 3, dividido por 2. Raiz de 2 vezes raiz de 3, dividido por 2. Eu vou deixar assim, em metros. Agora, vamos encontrar a área de um triângulo. Base vezes a altura, dividido por 2. A base, que é raiz de 2, vezes a altura, que é raiz de 2, vezes raiz de 3, dividido por 2, dividido por 2. Aqui embaixo, eu já completo comum. Eu deixei em forma de radical para ficar mais fácil. Raiz de 2 vezes raiz de 2, fica raiz de 4. Vezes a raiz de 3 sobre 2. Dividido por 2, e aqui eu completo com 1. O que nós podemos fazer? A raiz quadrada de 4, 2. Vezes a raiz de 3 sobre 2. Aqui dividido por 2. Olha que legal! Nem preciso mais deixar um aqui embaixo. 2 dividido por 2, 1. Então, a área do triângulo é raiz de 3 sobre 2 metros quadrados. Como o hexágono é formado por 6 triângulos equiláteros, a área do hexágono, 6 vezes a área do triângulo. Então, a área do hexágono, 6 vezes raiz de 3 sobre 2.
Aqui nós podemos dividir o 6 pelo 2. Então, a área do hexágono, 6 dividido por 2, 3, raiz de 3 metros quadrados. 3 raiz de 3 metros quadrados é a alternativa A. Assim, nós concluímos o módulo 26. Pessoal, caso vocês fiquem com alguma dúvida, é só entrar em contato comigo. Me chamem no WhatsApp que eu vou ficar muito feliz em atendê-los e esclarecer as dúvidas. Nossa próxima aula será sobre o módulo 27. Nós daremos início ao estudo da função, ok? Por hoje é só. Até a próxima aula. Tchau, tchau!